Paz seja convosco, Igreja de Deus vivo. Boa noite a todos, aos irmãos que estão em casa. Vamos compartilhar nesse longo texto que lemos 4 personagens que aqui estão inseridos, que vão nos dar 4 atitudes que precisamos fazer em meio à crise. O que fazer em meio à crise? Como todos sabem, nós estamos falando aqui do Reino do Norte. Do Reino do Norte. Como foi estudado aqui na Escola Bíblica Dominical, depois de Salomão, houve uma divisão no reino. Reboão, filho de Salomão, ficou com o Reino do Sul, com a tribo de Judá e Benjamim. Jeroboão ficou com o Reino do Norte, a tribo de Rubem, Simeão, Dan, Naphtali, Gade, Aser, Issacar, Zebulon, Efraim e Manassés. Israel, a sua capital, se tornou Samaria. Os irmãos se lembram disso. Estudaram sobre isso. Do Reino do Norte, houveram 19 reis. Todos eles fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Uns em um nível maior, outros em um nível menor. Mas todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E chegamos agora nesse texto aonde nós vemos Jorão, filho do rei Acabe. Jorão, filho do rei Acabe, considerado o pior rei de Israel. Jorão não é, existe outro Jorão também, filho de Josafá, que reinou no Reino do Sul, mas nós estamos falando de Jorão, filho de Acabe. Este homem reinou em Israel. E o primeiro princípio que nós temos que aplicar aqui, meus amados, qual é? Quando um ímpio governa, o povo sofre. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Israel passou por um cerco, ficou sitiado e entrou numa situação de catástrofe, numa situação terrível, aonde eles chegaram ao ponto de comer cabeça de jumento, que era vendido por 960 gramas de prata, e esterco de pomba, que era vendido por 60 gramas de prata. Ou seja, quando o ímpio governa, o povo sofre. Provérbios 29, versículo 2. Quando o justo se multiplica, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo sofre. O primeiro personagem aqui é Jorão, o rei. Ou seja, Igreja do Deus vivo. Tanto eu quanto você. Nós temos uma responsabilidade. Qual? Na época que estamos lendo esse texto, o povo não conseguia escolher os reis. Eles vinham na sua dinastia. Hoje, eu e você temos a possibilidade de colocar governantes a qual nós não sejamos cúmplices dos seus erros. Existe um paradigma, um tabu mesmo. Não vamos misturar igreja com religião. É óbvio que não vamos fazer isso. Enquanto eu for pastor aqui, não vai subir nenhum candidato aqui, pedir voto. Vier aqui, nós vamos orar pela vida dele, mas não vai haver isso. Mas por outro lado, eu como pastor desta igreja, devo ensinar o povo, o rebanho que aqui está, que nós temos que
conscientizar-se de que nós estamos colocando pessoas lá que vão, o quê? Constituir leis. E depois não adianta espiritualizar aquilo que é ignorância. Vamos jejuar, vamos fazer campanha de oração, porque agora vai se levantar uma lei que obriga a aplicação de ideologia de gênero na escola para criança. Mas espera aí, você quando foi votar, você viu qual era a ideologia desse governo que está, do governo que foi eleito, por exemplo? Se vai contra a palavra do Senhor, nós como cristãos não devemos apoiar. Não devemos apoiar, é claro como a luz do dia. O povo aqui estava sofrendo pelo fato de que eles estavam sob o governo de um ímpio. Já veio de Acabe e Jezabel, um rei terrível, agora o filho havia assumido. Portanto, a primeira coisa, vamos ter consciência, e hoje foi maravilhoso na escola bíblica dominical, porque estávamos conversando aqui, volto a repetir, não adianta espiritualizar a ignorância. Oséias capítulo 4, versículo 6, coloque por favor. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Está aqui. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Amados que aqui estão nessa noite, a boa notícia que eu lhe dou é que você não é um tapado, você não é um ignorante, e você não é massa de manobra. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus habita em você. O Espírito de Deus habita em você, portanto você é levado pelo Espírito de Deus. Mas adquirir conhecimento, buscar na Bíblia respostas para as demandas da nossa vida, é a minha e a tua parte. Vamos parar com a ignorância. Não estou aqui defendendo o candidato A ou B ou C, não. Até porque no passado recente, a igreja idolatrou uma pessoa e não adianta, nós somos governados por Deus, mas nós temos responsabilidade sim. Portanto, busque conhecimento e não seja levado e não seja massa de manobra. Porque o povo estava sofrendo aqui justamente porque havia juízo de Deus sobre aquele governo. Quando o ímpio governa, o povo geme. O povo geme. Você sabia que em 2025, nós trabalhamos 141 dias pagando imposto? Só depois de 141 dias é que eu e você tivemos direito ao nosso salário. 40% do nosso tempo, do nosso levantar cedo, do nosso batalhar, foi de impostos. E nós não temos retorno algum. Pastor, mas nós como igreja, nós temos que suplicar a Deus, clamar ao Senhor, buscar em Deus direcionamento. Direcionamento. Amém? Segunda coisa, segundo personagem. Não vamos agir como uma mulher que era mãe, mas não poderia ser chamada de mãe. Lemos aqui. Como pode uma situação desta? Versículo 28. Perguntou-lhes o rei: o que tens? Respondeu: esta mulher me disse: dá o teu filho para que hoje comamos e amanhã comeremos o meu. Olha o nível que chegou o povo de Deus. Olha o nível que chegou o povo de Deus.
Sem Deus, as entranhas da malignidade humana é exposta. Uma mãe teve a capacidade de sacrificar o filho, cozinhar este filho e comê-lo. Chocante? Chocante. E eu estava orando sobre essa palavra e a Nise falou exatamente isso que aconteceu em Jeremias. É chocante? É chocante. Tem passagens na Bíblia, irmãos, que nos chocam. Mas a Bíblia é um livro de realidades, não utopia. Não é utopia. A Bíblia é real. E ela expõe tudo aquilo que o ser humano é sem Deus, para que nós venhamos, ao ler a Bíblia, atentarmos a isso. Atentarmos a isso. Quando nós pegamos, por exemplo, os anjos do Senhor vão para Sodoma, para tirar a família de Ló daquele local. Quando ele chega naquela cidade, os homens de lá querem abusar dos anjos do Senhor. Joguem eles para fora para que possamos abusar dele. Ló fala, toma aqui minhas filhas. Um pai dando as filhas. É absurdo, é absurdo. Quando você vê lá em Juízes, capítulo 19, quando um homem de Deus tem um desentendimento com a concubina, e ela retorna para a sua casa, este homem de Efraim vai lá reconciliar com essa mulher, e fica lá 5 dias bebendo, e sai tarde da noite, e para numa cidade. E os homens daquela cidade, querem abusar desta concubina. Um senhor acolhe este homem na casa, mas eles vão lá e começam a pressionar, eles jogam a filha e a mulher, a concubina. E esta mulher, ela é violentada até a morte. E este homem corta os pedaços dessa mulher em 12 pedaços e distribui em cada tribo. A ponto de quase haver extinção de uma tribo do povo de Deus. Tamanha a malignidade. Pastor, mas isto é chocante. Chocante é um homem ou uma mulher sem o direcionamento do Espírito Santo, fazendo aquilo que a carne lhe dá prazer. É um desgoverno total. Um desgoverno total. Agora, o mais chocante é que quando você pega em Deuteronômio, quando Deus fala sobre as bênçãos e a maldição, Deus já havia previsto exatamente isso. Deuteronômio 28, versículo 53. Comerás do fruto do teu ventre, a carne dos teus filhos e das tuas filhas, que te der o Senhor, o teu Deus, na angústia, no aperto, com que tens os seus inimigos, apertarão. Comerás. Deus já tinha avisado para o teu povo. Deus tem falado conosco. Vamos cumprir o meu mandamento, porque os meus mandamentos não são pesados. Deuteronômio 28, 57. Olha, que coisa pesada. Mesquinha da placenta que lhe saiu dentre os pés dos filhos que tiver, porque comerás as escondidas pela falta de tudo na angústia e no aperto com que teu inimigo te apertará nas cidades. Esta mulher que não pode ser chamada de mãe, agiu no desespero. Segundo princípio aprendido nessa noite: no momento do desespero, não haja de forma intempestiva. No momento do seu desespero, no momento da crise, não saia agindo o que dá no seu coração. Calma, calma. Não haja de forma intempestiva. Não haja de uma forma intempestiva. No momento do desespero, da luta, da crise, não coloque as suas vontades em primeiro lugar. Esta mulher pensou somente na sua necessidade. Pensou somente nela.
Tem cristão que pensa que o mundo gira em torno das suas vontades. Tem cristão que pensa que o mundo gira em torno daquilo que ele está sentindo. Não. Essa mulher agiu de uma forma intempestiva porque estava com fome. Mas a vontade dela prevaleceu. A ponto dela sacrificar o seu próprio filho. Calma. No meio da crise, se o teu coração estiver no altar do Senhor, Ele vai te dar o escape, Ele vai te dar a saída. Primeiro princípio, primeiro personagem, Rei Jorão. Não adianta espiritualizar a ignorância. A partir dessa noite, tu trata de ler a Bíblia, tu trata de buscar em Deus, tu trata de abrir o seu entendimento, porque isso você vai ter que fazer, isso eu tenho que fazer. Nós temos que fazer. Segunda coisa, não vamos agir de uma forma intempestiva. Porque depois, as consequências são bem piores. São bem piores. Quantas vezes eu já fiz, não devia ter feito isso? Aconteceu isso somente comigo? Quantas vezes você já falou assim, eu não devia ter feito isso? Não devia ter feito isso. E depois, o inimigo, ele acha vantagem nessas situações para tentar nos assolar. Mas aprenda, não vamos agir como esta mulher, que era mãe, mas não tinha nada de mãe. Agora, ela cozeu o seu filho, a outra escondeu o filho. Escondeu o filho. Que coisa triste, não, irmãos? Que coisa triste. Ah, mas isso foi na época do cerco de Samaria. Vão olhar o que estão fazendo com as crianças em Marajó, no Nordeste, nos outros lugares. A malignidade humana continua aflorando, continua destruindo o ser humano. A malignidade humana, a ação da carne, alimentada pelo Satanás, por inferno, tem destruído a humanidade. E Deus não se alegra disso, Deus não fica alegre com isso. Mas, segundo princípio, não haja de uma forma intempestiva. Acalma teu coração e saiba que Deus é o Senhor. Que Deus é o Senhor. Eu testemunhei aqui na quinta-feira. Eu recebi uma ligação de uma pessoa solicitando ajuda. O Gilberto de antigamente já pegava o carro, já ia lá e... Opa, já colhi uma informação aqui, estou colhendo outra informação ali. Ah, pastor, mas a pessoa está... Calma. Vamos entender o porquê. O porquê. Entender o porquê desta situação. Nós não vamos tratar uma doença grave com dipirona. A pessoa está numa determinada situação da vida e você chega com dipirona, dá uma aliviadinha, ele respira e depois está novamente ligando para você. Não, vamos descobrir a causa. A causa daquilo. Qual era a causa de Israel estar vivendo isso? Qual era a causa do Brasil estar vivendo essa infâmia? O povo sofre, enquanto juízes fazem licitação para comprar lagosta e vinhos de R$1.100.000. O que é isso, gente? O que absurdo que é esse? E nós estamos anestesiados, estamos... Ah não, mas não está me... Claro que está te atingindo, meu filho. Claro que está te atingindo.
E a palavra do Senhor diz, nós temos que orar e interceder pela autoridade, para que haja dias de paz, e agirmos, porque veja bem, meus amados, essas pessoas são chamadas servidores públicos. Servidores públicos, o que são? Pessoas que servem ao público, mas estão sendo servidos por nós. A igreja, segundo o último censo, nós somos 27% de evangélicos. 27% de evangélicos já deveria estar fazendo a diferença nesse país. Mas não temos conhecimento. Mas preferimos espiritualizar a ignorância. Mas preferimos viver o quê? Escondido diante das nossas dilemas, das nossas lutas. Hoje eu assisti um vídeo onde um pastor na Nigéria estava dentro de uma cova e só dava para ver os pés dos cristãos que estavam sendo enterrados de uma forma coletiva. E este homem, clamando por justiça e pedindo para que a igreja mundial comece a orar pela Nigéria. Eles estão sendo assassinados, dizimados, eles estão sendo destruídos. Se levantou Satanás, o inferno, contra os cristãos da Nigéria. Nós temos que orar a Deus, nós temos que buscar a Deus, nós temos que clamar ao Senhor, nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que sair da letargia espiritual, nós temos que sair da mornidão, nós temos que sair, porque o mundo está agonizando, precisando da manifestação dos filhos de Deus, eu e você. Nós orando. E pode ter certeza de uma coisa: quando nós entrarmos na trincheira do reino dos céus e começarmos a orar e interceder, pode ter certeza de uma coisa: Deus virá sobre a tua vida com refrigério, Deus virá com a sua vida revestindo você de poder, de unção, de renovo. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza disso. Terceiro personagem que se encontra neste texto. Capítulo 7, versículo 2. Porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Terceiro princípio, terceira aplicação. Em meio à crise, não seja incrédulo. Não seja incrédulo. Não seja incrédula. Este homem, este oficial, a qual o rei estava segurando o braço, apoiando, disse assim: o que esse homem está falando? Será que ele não está vendo no mercado cabeça de jumento, esterco de porco? Será que ele não está vendo? Agora diz que amanhã haverá abundância, amanhã haverá provisão, amanhã haverá transformação. Deus está falando com você, meu amado. Amanhã haverá transformação se você crê. Tudo é possível ao que crê. Não importa o tempo do cerco na sua vida, não importa o tempo que a situação esteja durando, o que importa é que você está diante da palavra do Deus vivo, palavra do Deus Todo-Poderoso, aquele que ordena a bênção, aquele que opera o querer e o efetuar, aquele que tem todo o poder. Mas o que acontece quando nos acostumamos com o que é espiritual, vamos para o culto, ouvimos a palavra,
lemos a Bíblia, oramos para que nós cumpramos o nosso papel, mas não é isso que Deus espera, como foi ministrado aqui sobre o dízimo e a oferta. Deus está vendo o nosso coração, Deus está vendo a tua atitude nesse exato momento. A palavra do Senhor está sendo ministrada, o Espírito de Deus está operando, agora você e eu temos que dar uma resposta no mundo espiritual. Uma resposta no mundo espiritual. Porque tudo que estamos fazendo aqui é espiritual. Quando levantamos um clamor aqui, adorando, que ruja o leão, o louvor estava invadindo esta mata embaixo. Irmão, vocês estão vendo o que está acontecendo ali agora? Um formigueiro de gente, um monte de carro, aquela coisa tudo. E quinta-feira, Deus falou aqui neste lugar. Só que hoje os meus olhos naturais estão enxergando totalmente diferente. A igreja vazia e lá fora, mas nós não vivemos por aquilo que vemos. Nós não vivemos por aquilo que sentimos. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nem por aquilo que sentimos. Nós vivemos firmado na palavra do Deus vivo. E esta palavra até o final do ano vai se cumprir, para que Deus seja exaltado e engrandecido. E você, cheio do Espírito de Deus, glorificando o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Se levanta, se levanta. Samaria acabou o cerco nessa noite, porque o leão da tribo de Judá está rugindo sobre as nossas vidas. Oh, aleluia. Não, mas nem que Deus abrir a janela do céu. Nem que Deus abrir a janela do céu. O tempo da aflição, não vai roubar aquilo que Deus já colocou no seu coração. O tempo da angústia, não vai roubar aquilo que Deus já colocou no seu coração. Lamentações capítulo 3, versículo 21. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus já operou grande coisa na sua vida, por isso você está aqui de pé hoje. Deus já fez grandes coisas na sua vida, por isso estamos de pé. Levantamos nossas mãos e adoramos em espírito e em verdade. Aquele que vive e reina para todo sempre, merece toda adoração, todo louvor, porque Ele reina, Ele é soberano. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Não há nada que possa impedir o agir de Deus. Eu creio nisso. E a igreja começou a adorar aqui, irmãos. A igreja começou a clamar. Nós não estamos aqui para brincar de ser cristão, para encher a igreja de pessoas que não têm propósito, de pessoas que não querem ser transformadas de vida, pessoas que querem ser saciadas dos seus desejos. Nós não estamos fazendo isso aqui não, irmãos. Nós estamos aqui como homens e mulheres falhos, pecadores, mas com um desejo de transformação e mudança, incendiados pelo Espírito de Deus. É isso. É isso. É isso. Queimou minha impressora, estragou minha impressora, esqueci de imprimir. Agora estou aqui meio que desajeitado com esse. Com medo, viu que eu falei aquela hora? Não confio na. Eu prefiro papel. Papel estou pegando, não pode dar pane, né? Abacuque capítulo 2, versículo 4. Mas o justo viverá. Mas o justo. Romanos 1,17. O justo. Gálatas 3,11. O justo. Hebreus 10,38. O justo. Aleluia. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. Aleluia. A congregação dos justos, justificado por Cristo Jesus, olhando o impossível, enxergando o que os olhos naturais não enxergam, porque, meus amados, nós fomos chamados para viver pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta noite, os teus olhos espirituais se abrem, os teus olhos espirituais se abrem. Que se abram os céus, o teu reino vem, nossa fé está no nosso Deus. Que se abram os céus. Ali estava um comandante incrédulo, mas ali no cerco de Samaria havia um homem que não foi atingido pela crise. E aqui há uma igreja que não vai ser atingida pela crise, porque nós vamos buscar em Deus, vamos nos encher do Espírito Santo, e o templo, meu amado, do Senhor vem sobre a tua vida. Vem sobre a tua vida. 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 O vento norte, vento de restituição. O vento sul, vento de limpeza. O vento oeste, vento de restauração. E o vento leste, que é o vento de destruição, para longe de nós. Vento leste nós não queremos. Queremos sopra, vento sul, sopra, vento norte, sopra, vento oeste, porque nós precisamos sentir o teu refrigério. Oh, Senhor, estamos em meio a uma batalha, mas a luta não é nossa. Apenas levanta, adora, e que a muralha caia na autoridade do nome de Jesus. Você quer gravar um versículo para terminar o ano de 2025 bem? Então você coloca enorme, aonde você mais gosta de ficar? Na geladeira? No fogão? Na pia? Aonde é? Até o final do ano. Grave pelo menos esse versículo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, dos fatos que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. João 3,16 e Hebreus 11:1, meus amados que desceram as águas do batismo agora, eu tenho certeza que vocês vão gravar esses dois versículos e vão falar em decor. E você que desceu as águas do batismo faz 50 anos e não gravou esses dois versículos, hoje você chega na sua casa e começa a escrever. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nem que ele não pereça, mas tenha vida eterna. Vai escrevendo. Mas por que você está falando isso? Para você guardar a palavra do Senhor na tábua do teu coração. E quando o temor vier, você fala assim, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então calma, aquieta teu coração. Aquieta o coração, aquieta. Eu sei que Deus está agindo. E assim nós vamos combatendo o bom combate. Quarto. Primeiro, o rei Jorão. Não adianta espiritualizar a ignorância. Segundo, uma mãe que não deve ser chamada de mãe.
Não haja de forma intempestiva no momento da crise. Não pense que o mundo gira ao redor do que você está sentindo. Aquela mulher estava sentindo fome e desespero, e foi e fez aquilo. Terceiro, não seja como o capitão. O capitão. Quem estava aqui na quinta-feira? Levanta a mão. Deus falou com vocês. Eu tenho a plena convicção disso. Deus falou e vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Sem um pingo de dúvida. Porque nós estávamos aqui num ambiente espiritual. E Deus está falando hoje novamente. Através da sua palavra. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Agora, o quarto personagem dessa história. Olha a calma do careca Eliseu. Careca! Olha a calma. Olha a calma. Isto é para mostrar para Jorão, para o homem do exército, para a mulher, que enquanto os que não creem comem cabeça de jumento, esterco de pomba, os que são filhos de Deus não são desamparados. Os que são filhos de Deus não são desamparados. Jorão jogou a responsabilidade, a hora que ele viu a situação caótica do canibalismo, ele jogou a responsabilidade em Deus. E Jorão fala assim, que Deus, ele fala aqui, vamos pegar aqui. Versículo 31, e disse o rei, assim me faça Deus o que bem aprover, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Eliseu está numa reunião, estava Eliseu sentado em sua casa juntamente com os anciãos. Daqui a pouco Eliseu fala assim, está chegando aí, o servo do homicida, e mandou cortar minha cabeça. Fecha a porta para ele. Fecha a porta para ele. Eliseu, se você ler aqui, no capítulo 6, versículo 8 ao 22, o rei da Síria tentava armar emboscadas para o rei de Israel. E toda emboscada era descoberta. O rei da Síria falou assim, tem alguém me dedurando aqui no meio, porque esse homem está sabendo. Não é. Não é, rei. Não é, não. Tudo o que o Senhor pensa aqui nos seus aposentos, Deus já revela para o homem de Deus que está lá em Israel. Manda o exército pegar ele então. Chega em Israel, em Samaria. Um moço do profeta levanta pela manhã, olha aquele exército dos sírios cercando ele. Ai, Senhor, que será de nós? Eliseu levanta. Senhor, abre os olhos do meu moço aí. E o Senhor abriu os olhos do moço. E o moço viu que ao redor de Eliseu tinha carros e cavaleiros de fogo cercando aquele lugar. O incrédulo não acredita nisso. O incrédulo não acredita nisso. E Eliseu falou assim, Senhor, peço-lhe que atinja esse exército de cegueira. Todo exército sírio ficou cego. Eliseu falou, vem cá, vou mostrar para onde está o moço. Vem cá que eu vou mostrar para vocês onde está o moço que vocês estão procurando. Eliseu leva todo o exército, sabe para onde? No meio de Samaria. Quando ele chega, todo exército no meio de Samaria, todo exército inimigo, Eliseu ora, Senhor, abre os olhos deles agora. E a hora que abriu os olhos, estavam todo exército
no meio de Samaria. Sabe o que Eliseu fez? Serviu um banquete para o inimigo. Dê de comer para eles e despeça eles e vão embora. E houve paz. Houve paz. O Deus que nós servimos te capacita no momento da guerra e te capacita no momento de paz. Nós temos que ter discernimento. Hoje é tempo de você batalhar e você está tentando ter paz, buscando paz. Hoje é tempo de você ter paz e você está querendo guerrear. Discirna o que Deus está fazendo na sua vida. Discirna aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu tenho que discernir. É tempo de batalha. Deus está falando, aquieta, filho, descansa. Eu estou operando na sua vida. É eu que estou fazendo, sou eu que estou fazendo. Sou eu quem está fazendo. E agora, passado o tempo, o rei da Síria vem e cerca novamente Samaria. Só que o povo tem memória curta, não sabe quanto tempo especificamente aconteceu um ocorrido do outro, mas Eliseu sabia o que Deus tinha feito lá e sabia o que Deus ia fazer aqui. E Deus deu palavra de conhecimento para Eliseu. E aí ele fala aqui, ó. Então disse Eliseu, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, amanhã, estas horas, mais ou menos, dar-se-ão um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevadas por um ciclo à porta de Samaria. Acabou o tempo de escassez. Porque o Deus Todo-Poderoso ouviu e respondeu o homem de Deus. E aí, 4 leprosos que estavam na porta da cidade, o negócio estava feio, imagine, vamos pensar aqui, irmão, se as pessoas que estavam sadias, estavam se comendo dentro da cidade, imagine 4 homens podres fora da cidade, não dava nem para ter canibalismo naquele lugar. Esses 4 homens enfermos falaram, se eu for para a cidade, lá está tendo fome. Se ficarmos aqui, vamos morrer. Vamos lá conversar com os sírios, quem sabe eles veem a nossa situação e nos dão comida. Se matar também, já estamos quase morrendo. E eles se levantam. 4 homens, 4 pares de pernas podres, em direção ao exército inimigo. Quando essas pernas começam a dar os primeiros passos, o inimigo lá ouvindo, vem aí um exército enorme. Vem aí um exército enorme. Israel contratou os reinos para guerrear contra nós. E eles sumiram ao som de passos de leprosos. Você compreende a grandeza do Deus que você veio adorar nesta noite? Um Deus que faz com que 4 leprosos, 4 pares de pernas podres, emitam um som que o inimigo fica aterrorizado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o som da sua adoração, o som do seu louvor, o som do teu clamor, o som da tua oração, o som da tua busca, o som das tuas lágrimas vai chegar, aleluia, no território inimigo, e ele vai ter que bater em retirada na autoridade do nome de Jesus Cristo. Ele tem poder, irmãos. Creia nisso. É só para quem crê. Ah não, pastor, mas isso aqui pode ser que é de uma outra forma. Não, irmão. Não, irmã, é a pura verdade. 4 leprosos foram usados por Deus para que o inimigo fugisse.
Você que está nessa situação, sendo assolado por muito tempo, o cerco na sua vida chegou ao fim. O cerco na sua vida, creia que Deus está falando com você, operando na tua vida. É fé, meu amado, é fé, é não deixar que o ambiente natural roube aquilo que Deus está ministrando no ambiente espiritual. Isto é fé, meu amado irmão. Isto é você falar assim: eu sei que Deus está falando comigo porque eu estou sentindo no meu interior. Isto é fé, meu amado. E você comece a anotar aquilo que Deus fala com você, aquilo que Deus ministra no seu momento de oração, aquilo que Deus fala com você, começa a anotar e viver uma vida de fé. Nos últimos dias, muitos apostatariam da fé. Muitos apostatariam da fé, justamente esses dias. Deixa eu achar aqui, peraí. Não está no esboço aqui, é 2 Timóteo ou é 1? Vamos ver. Não vou falar porque eu não sei o endereço direito. É 1. Só um minuto. Um esboço de pregação. Ora, o Espírito afirma, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. Alguns se apostatarão da fé, ou seja, deixarão a fé. Por obedecerem, olha que coisa séria. Olha que coisa séria. Repita comigo aqui. A parte B desse versículo. 1, 2, 3. Olha só, amada igreja, o Satanás não vem mais se manifestar no meio, não, ele vem ensinar doutrinas, engano, mentira, para quê? Para que as pessoas se apostatem da fé. Lucas capítulo 9, versículo 23, que eu preguei aqui esses dias atrás. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Esta doutrina é totalmente bíblica. Renúncia das nossas vontades, dos nossos desejos. Agora, não vamos pregar sobre pecado, não vamos pregar sobre renúncia, não vamos pregar sobre isso, porque não lota a igreja, não enche a igreja, não dá ibope, não dá dízimo, não dá oferta, não dá. Não vamos pregar isso não. Chama as pessoas, faça com que elas se sintam muito, mas muito, muito, muito bem, e não as confrontem, confrontando na palavra. Deixe elas se sentirem bem. Doutrina de demônios. Agora, Eliseu, em meio à crise, Deus sustentou Eliseu, Deus se revelou a Eliseu, e Deus usou a vida de Eliseu. Isto é profecia. Isto aqui é profecia. Isto aqui é profecia. Isto aqui é dom de Deus. Isto sim. Agora, revelar RG, revelar CPF, fazer isso aqui, para quê? Com que sentido? A profecia te dá um norte, te dá um direcionamento. Eliseu confrontou, Eliseu foi usado por Deus. E para finalizar, o Ministério do Louvor pode vir à frente, por favor. O que é mais lindo de tudo isso, irmãos, é que apesar de Israel estar sacrificando aos outros deuses, virando as costas para Deus,
adorando a outros deuses, Deus vem em socorro àquele povo. Deus vem em socorro às nossas vidas hoje, irmãos. Graça é favor imerecido. Misericórdia é Ele não nos castigar da forma que nós merecemos, irmãos. Deus cessou a fome no cerco de Samaria. Deus hoje pode, se você crer, acabar com a sequidão do teu coração, acabar com a sequidão da tua fé, acabar com tudo isso que tem assolado a sua vida espiritual. Você crê? Tudo é possível ao que crê. Agora, pense comigo. Voltando lá. Capítulo 7, versículo 19. Aquele capitão que respondera ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Segundo esta palavra, que dissera o profeta, eis que tu verás com os teus olhos, porém isso não comerás. E o povo que saiu para saquear o acampamento inimigo, atropelou e matou aquele homem. Ele foi atropelado, morto, pisoteado. Agora vamos conjecturar um pouco aqui, vamos pensar um pouco. Você imagina a situação daquela mulher que era mãe, mas não devia ser chamada de mãe, quando todo o povo começa a voltar com provisão, e ela sem o seu filho, pensando, se eu tivesse fé, eu não tinha feito o que eu fiz ontem, porque hoje eu estou vendo a provisão de Deus. Só que a graça, irmão, a graça é algo maravilhoso, porque Deus fala, dos seus pecados não me lembro mais, lanço para trás das minhas costas no mar do esquecimento, e vem, meu filho, se livra de toda acusação e vem, porque eu estou aqui para cuidar de você, e falar que se você ainda vive, mesmo ao cheiro das águas, a árvore cortada volta a ter vida. É hoje. Se eu ficar à porta, vou morrer. Se eu entrar na cidade, eu morro. Avança. 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 Avança, meu amado. Avança, minha amada. Os teus sonhos não estão entulhados, não. Avança. Levanta-te na autoridade do nome de Jesus. O Senhor vai colocar um riso na tua boca. Levanta. Sai dessa situação. Sai. Creia. 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 Deus está falando. Diante desse texto longo, vimos 4 personagens, a qual Jorão trouxe maldição sobre aquele povo. Lembre-se disso. Quando o ímpio governa, o povo geme. Não adianta espiritualizar as suas responsabilidades e as minhas responsabilidades. Não adianta espiritualizar a ignorância. Trate de buscar conhecimento. Segunda coisa, a partir de hoje, quando as crises chegarem e o dia mal bater na porta do teu coração, não se desespere, não age de forma intempestiva, porque Deus te livrou, vai continuar te livrando. Em terceiro lugar, não seja incrédulo. Deus habita aonde a fé, no meio do ambiente espiritual. E quarto,
O homem de Deus é guardado pelo Senhor em toda e qualquer situação. O homem de Deus, a mulher de Deus, fala aquilo que é direcionado pelo Espírito Santo. Não coloca nem um tio, nem uma vírgula na palavra do Senhor. Ele fala aquilo que Deus manda falar. O homem de Deus tem autoridade. O homem de Deus fala e as coisas acontecem. E o homem de Deus fala e Deus faz para a autoridade do nome dele. Levanta tua mão. Levanta as duas mãos. Levanta as duas mãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem tempo novo sobre a tua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vem tempo novo sobre a tua vida. Creia, levanta e começa a adorar, porque os sons deste lugar vão invadir. O inferno não prevalecerá.